Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a esta nossa leitura do livro do Gênesis, nosso primeiro encontro. Vou fazer uma pequena introdução. Nós vamos ver primeiro a primeira parte desse livro chamado Os Princípios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Então vamos iniciar esta nova caminhada. A leitura do livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, os princípios. Seria interessante que você pudesse ler a introdução do livro do Gênesis na sua Bíblia. Aqui vou tratar de alguns pontos introdutórios. Nós vamos ver uma visão rabínica sobre a criação e uma visão cristã católica. No livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, vamos encontrar as tradições destes capítulos que tratam da origem do mundo e da humanidade. Nestes capítulos, encontramos duas traduções, duas composições. A javista, ligada ao termo Javé, e a sacerdotal. Este é o primeiro livro do Pentateuco. O livro do Pentateuco, também chamado Torá, vem composto de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se chama, na tradição judaica, os livros da lei. O livro do Gênesis diz respeito às origens do mundo dos seres humanos. O livro é uma narrativa planejada. Só que nós devemos ver que a Sagrada Escritura é um livro de fé, não é um livro de ciência. Ali está um autor de fé que fala sobre as origens. Ele não tem uma preocupação científica, mas ele tem uma preocupação de fé para dar conhecimento segundo a tradição antiga de tudo aquilo que existe. Então, o livro do Gênesis diz respeito às origens do mundo, dos seres humanos. O livro é uma narrativa, então, planejada. A parte que vamos fazer se refere, então, eu disse para você, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 26. Vamos ver que esses capítulos podem ser assim divididos. A criação do mundo, do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, tradição sacerdotal. 2. A criação do homem e da mulher, sua descendência e a expansão da civilização, capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 4, versículo 26, de tradição javista. Dentro desses capítulos, do capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 4, versículo 26, nós podemos dividir em alguns pontos. Primeiro ponto é a criação do homem e da mulher, que vai do capítulo 2, do versículo 4 ao capítulo 3, versículo 24. E podemos ver o homem e a mulher antes da queda, o homem e a mulher depois da queda. No segundo ponto, assassinato de Abel por Caim, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Depois, no terceiro ponto, descendentes de Caim, a invenção da cultura, capítulo 4, versículo 17 a 24. Depois nós vamos ver, no terceiro grande ponto, as gerações pré-dilúvio, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. São de tradições javistas e sacerdotais.
Então, nesse ponto 3, nós vamos ver a genealogia de Adão a Noé, capítulo 5, versículo 1 a 32, de tradição sacerdotal. Outro ponto, casamento do ser divino com as mulheres, capítulo 6, versículo de 1 a 8, dividido nesses 2 pontos. Depois nós vamos ver o ponto 4, o dilúvio e a renovação da bênção, capítulo 6, versículo 9, ao capítulo 9, versículo 29. Tradições já vistas e sacerdotais. Nesse item nós vamos ver alguns pontos. O dilúvio, capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 17. O caráter dos filhos de Noé, capítulo 9, versículo 18 a 29. Depois, um outro ponto, o povoamento do mundo e a cidade de Babel, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 9. Nesse capítulo, nós vamos ver algumas subdivisões. Primeiro, os descendentes de Noé tornam-se sedentários, capítulo 10, versículo 1 a 31, e Babel e sua torre, capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 11, versículo 19. Depois, terminando, a genealogia de Sem e Taré, capítulo 11, versículo 10 ao versículo 26. Este é o esquema que iremos usar na nossa reflexão. Veremos um grupo grande de interpretações, olhando a riqueza do texto sagrado. No livro do Gênesis encontramos várias formas literárias que perpassa todo o Pentateuco, que não é só essas gêneros literários encontramos, não é só no livro do Gênesis. Primeiro gênero literário, nós encontramos as leis. Grande parte do Pentateuco é formado deste gênero literário que vai do Êxodo até o Deuteronômio. Segundo gênero literário, a etiologia é uma narrativa que fornece uma explicação para um determinado nome ou situação. Pode ser até um trocadilho. Mara, exemplo, de Êxodo, capítulo 15, 23. Quando chegaram a Mara, não puderam beber a água, porque era amarga. Foi por isso que deram a este lugar o nome Mara. Mara significa amargo. Uma narrativa que explica um evento tal como vemos a explicação dada no livro do Gênesis. Por exemplo, Gênesis 47, versículo 13 a 26. A narrativa fala da fome e como José saciou o povo e este povo se tornou escravo do faraó. Se tratando, então, de um imposto territorial estabelecido por José. A etiologia é uma narrativa que pretende explicar um uso ou instituição, um rito ou um movimento, um fenômeno da natureza. Pode responder o porquê das coisas. Por que no Egito existe um imposto territorial? Terceiro, o gênero ritual. Descreve a forma de como uma comunidade deve executar cerimônias significantes, tais como encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo de 1 a 11. E as prescrições para os sacrifícios. Nós vimos isso tudo, vamos para o livro do Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Genealogia. Lista que traça a descendência ancestral ou parentesco, como vemos no livro do Gênesis, de 10 gerações, de Adão a 7, até Noé, Gênesis 5. Ou na lista dos filhos de Jacó, em Gênesis capítulo 46, versículo 8 a 27. Todo esse texto de genealogia é de tradição sacerdotal. Lembrando que as genealogias são mais que registro histórico, mas inclui, além de parentesco consanguíneo, laços forçados por comércio geográfico ou temas entre os grupos sociais.
O outro também nós podemos ver é a palavra sagrada, ou tradição sagrada, que se refere a um lugar santo, como vemos em Gênesis, capítulo 28, de 10 a 22, e Gênesis, capítulo 33, de 18 a 20. Sexto, a bênção, tipo de discurso que confere um poder eficaz. Bênção dada no leito de morte, Deuteronômio, capítulo 33. A bênção vinha também chamada de testamento. Também encontramos no ponto 7, mitos. É uma narrativa acerca dos deuses, como vemos em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 a 4. Também se considera como uma história que acompanha um ritual, que pode ser uma forma de pensar. Oitavo, a saga. Uma longa prosa e desenvolve por meio de temas e assuntos. Por exemplo, a saga primordial, isto é, que vai do Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao Gênesis capítulo 11, versículo 26, a saga familiar, a história de Abraão, a história já vista de Gênesis de 12 a 26. A saga heróica, Moisés, na versão já vista de Êxodo 3, e os capítulos seguintes. A lenda concerne ao maravilhoso, miraculoso, exemplar, e tem objetivo de edificação, como vemos em Gênesis, capítulo 22, de 1 a 15, Números, capítulo 25, de 6 a 12. Um conto, uma narrativa com enredo que chama a atenção para criar uma tensão e resolver esta tensão. Esse gênero literário é também chamado de novela. Por exemplo, a história de José é uma novela. 11. História. Não como se entende hoje, a história moderna e crítica. Registrando eventos passados, a sequência cronológica, a relação causa-efeito são características da historiografia. Por exemplo, o Livro dos Reis, ou se encontra nas narrativas do livro do Êxodo. Vamos aos poucos caminhando na compreensão dos livros. Então não precisa preocupar com isso não, que aos poucos nós vamos entendendo ao desenrolar a nossa reflexão. Lembremos que a variedade de análises se soma na busca de entendimento do texto e sua complexidade. Nesses capítulos, vamos trabalhar duas fontes. A fonte já vista, que é datada do século X a.C., e a fonte sacerdotal, que é datada do século V a.C., sexto e quinto a.C. Essas duas fontes dão o texto, a esses capítulos que nós vamos ver nessa primeira parte da leitura do Gênesis. No primeiro momento, vamos ver alguns temas. Depois vamos refletir passo a passo, versículo por versículo. Serão vários encontros, que esperamos que vocês tenham paciência com o desenvolvimento devido à riqueza de detalhes. A unificação dos textos, as tradições que formam o Pentateuco, essas tradições, esses textos que formam o Pentateuco, que pegou várias tradições, depois costurou no texto só, foi feito por Esdras e os sacerdotes da época de Esdras, e justamente nesse período que nós temos essa unidade da Torá. Devemos recorrer aos livros de Esdras, doutor da lei, e de Neemias, governador. O livro do Deuteronômio, quinto livro da Torá, foi descoberto no tempo em que o rei Josias fazia uma reforma do templo, no ano 640 a 609. Então, o livro do Deuteronômio completo, ele foi descoberto no templo, na época do rei Josias. As fontes que compõem o Pentateuco são, quais são? Já vistas, porque todos os textos, ao falar de Deus, usam o nome Javé, do século X. A tradição eloísta, onde o nome de Deus é sempre tratado como Elohim, do século IX.
a sucessão dinástica do século X, a tradição sacerdotal do final do século VI, início do século V, e também do Deuteronômio, o deuteronomista, que é do século VII a.C. Esses textos, como vimos, foram unificados na época de Esdra, no pós-exílio da Babilônia. Então, por isso nós fazemos essa introdução. Ela parece meio complexa e tal, mas quando formos desenvolver os temas, nós vamos então dizer, olha, isso aqui tem um gênero literário, isso aqui é uma lenda, isso aqui é uma novela, isso aqui é uma lei, isso aqui é uma genealogia. E a gente vai olhando e vai datando esses textos também para a compreensão de vocês. Então, depois, nós vamos para o nosso segundo encontro. Nós vamos trabalhar a tradição judaica, o homem antes do pecado. Talvez nós vamos precisar, pela minha anotação que eu tenho aqui, nós vamos precisar de uns 3 encontros para falar do homem antes do pecado, né? E até mais às vezes, porque toda essa questão que dirige, né, ao homem antes do pecado, né, nós vamos buscar na tradição hebraica, né? Então nós vamos ver, né, uma reflexão do Rabino Arbib sobre essa questão. Mas vamos aos poucos caminhando, refletindo, buscando essa compreensão sobre esse texto riquíssimo, que é o texto do livro do Gênesis. Lembrando, não estamos num livro de ciência, estamos num livro que foi escrito de homens de fé. Então, está tratando da questão da fé de Israel, né? E como eles viam a criação do mundo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.